Muito bem, gente, dentro da nossa série de questões de prova de seleção para alguns concursos militares, como eu digo sempre, você não vai fazer prova de seleção, mas o assunto que se cobra em qualquer prova de seleção para uma das escolas militares, geralmente é um assunto, geralmente não, sempre é um assunto que cai em concurso e tem um nível que vai atender a gregos e troianos. Hoje nós temos aí, ó, uma questão do Colégio Militar de Curitiba, para uma prova que era para o aluno ingressar na instituição no ano de 2025. Então, a questão foi sobre sintaxe. Não é certo, quer dizer, o trecho, os gênios manipuladores de réguas de cálculo, esse termo de réguas, ele está exercendo uma função sintática. De que? Pause a sua tela, veja se você acertaria ou se pelo menos eliminaria alguma coisa e volte comigo. Vai lá. Estamos aí diante de um assunto que representa o trauma de muita gente. Análise sintática. Você domina isso bem? Não? Dá uma olhadinha mais uma vez aí. Se você já pausou e já tentou, vamos ver se você raciocinou corretamente. Vamos lá na tela. Quando eu tenho os gênios manipuladores de réguas de cálculo, observem que esse termo grifado é um termo preposicionado. Ele começa com a preposição de. Como termo preposicionado, ele não pode ser sujeito. Uma das características do sujeito é que sujeito não pode ser preposicionado. Eu falo, o carro foi estacionado, eu não falo do carro foi estacionado. Então, se de réguas tem preposição, na tela, eu já posso te dizer que a letra B de bola está excluída. Isso não pode ser um sujeito composto. Bom, quando tem esse termo preposicionado, um termo preposicionado está ligado a essa expressão, gênios manipuladores. O que é aquela expressão nominal? Porque tem um artigo aqui, ó. Tudo que vem depois de um artigo é um substantivo. Substantivo dá nome. Portanto, isso não pode ser objeto indireto e nem adjunto adverbial. Por que que não? O objeto indireto, ele completa verbo. É um complemento verbal. E aqui é um adjunto adverbial e não ligado a nome. Isso quer dizer que também não vai ser nem a letra D e nem a letra E. Só por saber esses detalhes, e é por isso que você tem que estudar, é por isso que você tem que começar da base, é que você já eliminaria 3 das 5. Sobraram 2, complemento nominal e adjunto adnominal. Bom, quando eu tenho, né, essa expressão réguas, de réguas, quando eu falo que os gênios manipuladores de réguas de cálculo, é como se eu dissesse assim: as réguas, ou essas réguas de cálculo, são manipuladas por gênios. Então, quando eu falo que elas são manipuladas, isso quer dizer que esse é um termo que representa o paciente da ação de manipular. Tá? Todo termo preposicionado, ele pode ser um agente e na frase, por exemplo, o discurso do prefeito agradou a todos. Isso aqui é um termo preposicionado. O prefeito é que discursou. Então, o prefeito aqui foi agente. Agora, o termo também pode ser um paciente. Se eu disser que a construção do prédio já foi concluída, olha a preposição aqui, ó. O prédio não construiu, ele foi construído. Então, nós temos aí uma questão em que nós temos um termo preposicionado ligado a um nome. Termos preposicionados ligados a nome podem ser adjuntos ou complementos. Acabei de dizer que algumas vezes o termo preposicionado nominal ele é agente, outras vezes ele é paciente. Então vocês já viram aí na tela. Continuando. Os termos, então, preposicionados quando forem agentes são adjuntos adnominais. Ó, a de agente, a de adjunto adnominal. E o termo preposicionado, quando forem pacientes, tem um Czinho aqui, ó, eles são complementos nominais. Realmente as pessoas falam, para que eu tenho que saber isso aí? Realmente é uma coisa muito
aspas, inútil. Mas, de qualquer maneira, todo termo que exerce uma ligação a um nome, se ele for agente, ele é adjunto adnominal. Se ele for paciente, ele é complemento nominal. Então, na tela, quando você está vendo aí os gênios manipuladores de réguas, as réguas, elas são manipuladas. E se as réguas são manipuladas, se isso aqui é paciente, você acertou se você marcou a letra A. Isso exerce a função sintática de complemento nominal. Eu sei que para você isso aí pode ser complicado. Isso aí é só uma ilustração para você ver como é que cai e para você ver o que você tem que estudar. Então, se você gostou, aí, ó, deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa a perguntar, coloque o seu comentário. E se você achou que isso aí pode ajudar alguém, você vai fazer um favor para mim. Você vai compartilhar esse vídeo para que eu possa, então, continuar trazendo para vocês aqui outros textos, outras questões como essa. Grande abraço e bons estudos.